Queridos, mais uma vez eu quero agradecer por estar aqui com vocês. Para mim tem sido um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu espero que Deus marque este fim de semana com este evento, com a exposição da sua palavra. Antes de irmos para a palavra, eu quero só abordar aqui um assunto importante com relação aos jovens. Muitas são as questões que surgem entre os líderes cristãos com relação aos jovens. Parece que é uma categoria da mais problemática dentro da igreja, mais complexa. E é onde a gente vê os maiores, às vezes, maus testemunhos entre a juventude, né? A rebelião, fornicação, o desinteresse com relação à fé, e assim por diante. Parece que o jovem é uma outra categoria dentro da igreja. Eu quero dizer uma coisa aqui, na maioria dos casos, a culpa não é dos jovens. A culpa é de como nós conduzimos os jovens. Essa é a culpa. Os ministérios de jovens, os líderes de jovens, os programas para jovens, a literatura para jovens, o material para jovens, a programação para jovens, a maioria não, desculpa, sou um pouquinho, mas a maioria não presta para nada. É entretenimento, celebração da carne. E eu quero dar uma dica para você que trabalha com jovens, que é pastor, que é cooperador, que é oficial, que é líder, e para você pai e mãe, como lidar com o seu filho, com o jovem. O escritor o dono de uma grande revista de alta circulação no país, ele escreveu certa vez uma frase dizendo assim: a difícil tarefa de fazer o importante se tornar interessante. Essa é a missão do pregador, do pastor. Que é coisa mais importante que a Bíblia, que a fé? Agora é a tarefa dos pregadores, dos mestres, fazer a fé, o evangelho, a escritura, o culto empolgante, interessante. Por que os jovens não gostam? Porque a maneira que é passado para eles é um tédio. Então, os líderes precisam saber como transmitir isso. E eu vou dar algumas dicas. A primeira delas, sabe por que vocês fracassam? Ei, mas o tal do crente, ele dá trabalho mesmo, né? Sabe por que o menino não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar, não gosta de vestir adequadamente? É difícil em todas as áreas? Mas é muito simples, porque ele é ímpio, e você trata ele como crente. Você acha que ele vai se converter por osmose. Essa é a função. Você fica a vida inteira tentando fazer um bode ser ovelha. Você não tem que discipular ele, você não tem que ensinar ele, você não tem que trazê-lo para o culto, você tem que evangelizar ele. Esse é o problema. Os pais de filhos crentes pensam que seus filhos são crentes só pelo fato dos pais serem crentes, porque nasceram na igreja, porque são de berço evangélico, porque estão acostumados ali com o bolo e vai indo com a turma. Mas na verdade ninguém nunca desenvolveu a salvação deles. Paulo, tratando com os Gálatas, chamando eles de filhos, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Você tem que começar por aí, começar pela causa e não efeito, pela base, pelo início de tudo. Você tem lógica um crente não gostar de Bíblia? Um crente não gostar de culto? Um crente não gostar de santidade? Um crente não gostar de Deus? Não, pastor, isso é impossível. Então por que seu filho não gosta? Porque ele não é crente. Ele não tem uma natureza regenerada. Ele vai vir para o culto obrigado, a leitura da Bíblia vai ser um fardo para ele, e ter amizades cristãs, nada disso interessa à velha natureza. A velha natureza é inclinada para a carne. A velha natureza quer satisfazer os seus desejos. Então a primeira dica:
Desenvolva a salvação do seu filho. Trate da salvação do seu filho. É a primeira coisa. Não discipule seu filho. Evangelize o seu filho. Chame o seu filho ao arrependimento e à fé. Exponha os atributos de Deus, natureza de Deus, natureza do homem, redenção na cruz. E a resposta ao evangelho: arrependimento e fé. Ore e interceda para que o Espírito Santo convença ele do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai ter que segurar o menino, de tanto que ele vai querer vir na igreja. Você vai ter que esmurrar a porta do quarto, que vai querer ficar lendo Apocalipse o dia inteiro. Você vai ter que falar: vamos menino, desenvolve. Você não precisa forçar. Vou dar um exemplo aqui. Alguém já viu um pé de laranja estribuchapa da laranja? Pé de laranja custou da laranja. Pé de laranja, laranjeira, dá laranja espontaneamente, naturalmente. Já viu crente custar da fruta, mas soa para dar um frutozinho? Não, crente dá frutos do Espírito, naturalmente. Entendeu? Então, você vai começar desenvolvendo a salvação do seu filho, evangelizando, intercedendo e testemunhando, até ele receber uma nova natureza. Quando ele receber, vem no automático. Segunda dica: quem te disse que tem essa categoria? Quem tem que ter, a igreja tem que ser dividida nesse monte de categoria? É outra falha absurda. Não tem na Bíblia, não tem na história da igreja, não tem na patrística, não tem nos reformados, não tem nos puritanos, mas tem na igreja contemporânea. Porque é uma igreja que foi firmada, sabe por quem? Sabe quem dirige o modus operandi da igreja contemporânea? Sigmund Freud. São ciências sociais, é antropologia, sociologia. Aí criaram o quê? Criança, pré-adolescente, adolescente, jovem e adulto. Na Bíblia tem criança e adulto. Ficou esse negócio no meio aí, o aborrecente. E o adolescente é o quê? Ele é criança, não é? Ele é adulto, não é o quê? É aquele que acorda meio-dia com a cueca para fora, escrito pitbull. Ele está sem identidade. Antigamente uma menina menstruava, já era mulher. Nós estamos tratando os jovens como imbecis. Essa que é a verdade. Vamos pôr um globo de luz e levar os meninos para passear e montar no Toramé, a programação de jovem. Quem te disse isso? O mesmo evangelho que salva o adulto, salva a criança e salva o jovem. Não existe essa categoria, um evangelho para um, para outro, um culto para um culto para outro. Vocês tratam o jovem desse jeito? Ele responde com aborrecência. Não pode ser assim, gente. Lá na nossa igreja pergunta: que dia que é o culto de jovem? Eu falo: todos. Domingo é culto de jovem, escola dominical de manhã é de jovem, sábado é de jovem, reunião de oração é de jovem, porque eles comparecem em massa em todas as atividades. Quando faz jejum, os jovens, leitura, os jovens, livro, jovens. Então, o que vocês têm que fazer? Tratem eles, irmãos, veja só, é criança, e após criança, você tem que tratar como homem e como mulher. Não trate como pré-adolescente, nem como adolescente, não existe isso. É criança e homem. Quando você tratar o jovem como homem, ele vai se sentir valorizado, e ele vai assumir responsabilidades de um homem. Então, primeiro, não faça essa distinção na igreja. Depois, criança, trate-o como homem e como mulher. E assim ele vai se sentir valorizado, estimulado e desafiado. A mesma responsabilidade que você dá para adultos, dá para eles. A mesma responsabilidade que ele tem com relação à fé, ao culto, a Cristo, à vida privada, à santificação, o jovem também tem. Ele vai entender que ele não precisa ficar com 40 anos para levar o evangelho a sério, a Bíblia, a palavra de Deus a sério. Ele vai entender que agora e já. Faça dessa maneira. Se você fizer dessa maneira, você vai evitar uma série de problemas. Terceiro, quantos estão entendendo? Diz amém. Então, desenvolver a salvação. Segundo, não fazer essa distinção, fazer esse caminho
criança, pré-adolescente, adolescente e jovem, responsabilizar o jovem. E deixa eu ver se eu me lembro da terceira aqui, é porque eu não anotei, eu estou improvisando, é só porque é um adendo para vocês lidarem com os jovens. Não estava aqui agora, me perdoem. Bom, eu vou lembrar no decorrer da mensagem. Não. Vou me lembrar aqui. Por exemplo, os jovens de nossa igreja, nós confiamos responsabilidades a eles, as mesmas de um adulto. Eles se vestem como adulto, participam das mesmas programações que os adultos, têm as mesmas responsabilidades, pelo menos enquanto solteiros, de adultos. E eles são formados, lembrei, terceiro, gente do céu, eu vou processar os pais, eu vou mandar prender pai. Quando eu vejo um menino pequenininho com fralda assim no celular, se eu acho a mãe, manda a mãe falar comigo, eu boto na cadeia, porque eu dou uma 765 na mão do meu filho, mas eu não dou o celular, porque o máximo que a arma pode fazer é feri-lo fisicamente. Um celular coloca o mundo dentro da vida do meu filho. Irmãos, pelo amor de Deus, que gracinha, fica aqui, Você não pode fazer isso. A criança até 6 anos não sabe diferenciar a realidade da fantasia. O celular é um instrumento que faz com que as hostes das trevas penetrem dentro da sua casa. Pedofilia, sensualidade, bruxaria, ocultismo, toda sorte de lixo numa criança que não tem condição de discernir a mão direita da esquerda. Lá na minha cidade, uma irmã relatando da sobrinha ímpia, que a mãe entrou no quarto, 2 meninas, uma de 3, uma de 5 anos, e ela estava com o celular na mão, e a mãe entrou e foi pegar, me dá isso aqui, menina, e viu, cheia de site pornográfico, com 5 anos, sabe o que a mãe fez? Nada. Passaram-se 2 anos, a menina fez 7, aí a mãe entrou de novo no quarto, ela escondeu o celular, e a mãe foi, me dá isso aqui, não dou, me dá, e tomou o celular. Sabe o que a mãe viu? A menina de 7 anos estava tirando fotos da genitália e mandando pelo WhatsApp. Deixa o celular. Os encontros que estão sendo feitos com pedófilos, mediante as mídias sociais, e ele seduz a sua filha, seduz o seu filho, em Belfort Roxo, acho que no Rio de Janeiro, uma menina de 10 anos foi se encontrar com um camarada de 25 anos, e ele seduziu, marcou encontro, etc, etc, a mãe e o pai conseguiu pegar para uma tocaia, e a polícia foi prender o cara. Aí chegou na menina, minha filha, por que você não falou, minha filha, e papai, esse assassino bandido? Mamãe, eu me apaixonei por ele. Terceira dica para o teu filho: treine o seu filho para ser homem, não para ser um estúpido. Treine sua filha para ser uma mulher e não uma nécia. Você tem que treinar os seus filhos. Você quer que eles parem de dar trabalho? As crianças do meu tempo, do tempo do meu pai, com as meninas de 7, 8, 9, 10, 11 anos, já cuidavam de famílias, cuidavam das filhas mais novas, ajudava a mãe em casa. Quando essa menina tinha 16 para 18, ela já tinha condição de assumir um lar. Ela era treinada nos afazeres peculiares de mulher. Ela era treinada para ser uma mulher. Ela não tinha que falar 10 línguas, ter 5 diplomas e ser a provedora da casa, não. Ela treinada para ser uma mulher, cuidar de um lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Ela tinha feminilidade bíblica, verdadeira. Treine suas filhas. Veja as meninas de 15, 16, 17, 18 anos. Jeová,
não sabe se vestir, não sabe se maquiar, não sabe falar e ainda quebra ovo com a faca. Os meninos, treine para ser macho, camarada. Tire esse moleque da cama, bota uma enxada na mão dele. Treine esse homem, fala, vai trocar lâmpada, vai trocar o botijão de gás, vai mexer na fiação, vai aparar o jardim, vai fazer alguma coisa. Levanta, sacode a poeira desse menino. Eu não estou falando que não pode estudar, não vou falar inglês, espanhol, aramaico, hebraico. Pode ser um PhD, um gênio, mas antes de ser gênio, seja homem. Aí você vai ver que serviço você vai estar prestando para o pastor da igreja. Que ajuda, porque desemboca. Sabe o que a mãe e o pai faz? Pega na escola, leva para a creche, leva para o inglês, leva para o espanhol, depois no final do dia, toma pastor. Toma, tira o demônio dele para mim. Aí o pai quer que leva prontinho para casa, estudado, disciplinado, liberto, santificado, só bota para dormir. Treine seus filhos, tem que treinar, gente. Os meus filhos, eu procuro fazer isso, procuro ensinar valores e princípios. Eu não disciplino meus filhos com métodos morais, quando eles tropeçam, fazem qualquer coisa. Filho, isso é feio, não faz isso. Filho, isso é pecado, você ofendeu a Deus, se arrependa. Já ensino conceitos bíblicos. Papai, nós vamos para o céu. Não, querido, você só vai para o céu se você se converter, você não é salvo. Falou desse jeito. Claro, ele tem que ter a noção da depravação. O problema é que esses pais, que eu fico louco, tadinho do meu anjinho, pastor, você tem que ver que bênção, que menino santo. Não é um menino santo, é uma víbora de fralda. Nem parece que você é reformado. Você não conhece a doutrina da depravação total, querido? J.C. Riley diz que quando nasce, em vez de falar é um anjinho, tinha que falar é um pecadorzinho. Não tem o serial killer, você conhece o serial sinner, pecador em série. Então, pelo menos essas 3 dicas. Desenvolva a salvação, porque ele não nasce salvo, de maneira nenhuma. Evangelize. Qual que era a segunda que eu esqueci? Não fazer distinção dentro da igreja, de criança, de adolescente, adulto. Não, trate-os como adultos. Faça a programação de adultos para eles. Claro, eles podem se recriar, passear, praticar esportes, mas o evangelho é coisa para gente séria. O evangelho não é brincadeira. No tocante à fé, trate-os como adultos. E terceiro, treine-os para ser homens e para ser mulher. Amém? Vamos abrir em João 14 comigo. João capítulo 14. Você imagina o que eles vão fazer comigo na saída dos jovens? Nós vamos matar esse pastor. Pai, não chama esse homem nunca mais aqui, pai. Pai, esse homem é herege, pai. Logo agora que você ia ganhar o videogame do pai, hein? Agora ele vai quebrar o que está lá. João 14, verso 16, 17. Diz assim. João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Até aí. Olhe para cá. Eu quero falar rapidamente com vocês aqui sobre a importância do Espírito Santo no avivamento. Aliás, não só isso, a importância do Espírito Santo na vida cristã. Se tem um membro da Trindade que tem sido zombado, escarnecido, blasfemado, mal interpretado
e esquecido, esse membro é o Espírito Santo. Há uma ignorância absurda no meio cristão com relação à doutrina e à pessoa do Espírito Santo. As pessoas não conhecem o Espírito Santo, não sabem nada do Espírito Santo. Para alguns o Espírito Santo é uma fumaça, para outros uma energia, para outros se resume a dons, línguas estranhas, não conhecem a obra, não conhecem a pessoa, nem os atributos do Espírito Santo. É necessário urgentemente resgatar a doutrina do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. E nós estamos vendo hoje igrejas e cristãos e crescimentos, e a vida cristã no geral sendo vivida parece a parte do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Essa é uma das razões porque nossas tentativas com relação à vida cristã, de crescimento, de santificação, de evangelização, fracassam, porque são feitos à parte do Espírito Santo. É impossível viver, professar a fé, é impossível ministrar, pregar, sem o poder, a presença, a vida do Espírito Santo. E os grandes avivamentos eram marcados por um derramar, um despejar do Espírito Santo. A palavra grega aqui para consolador é paracleto, chamado para estar ao lado de alguém. Também um termo usado para advogado, ajudador, também usado como treinador esportivo. Lembra do Mick e o Rocky Balboa, vivido por Sylvester Stallone? O paracleto é como aquele treinador que incentiva, motiva, exorta, consola e ensina. Precisamos do paracleto para estar ao nosso lado, o nosso advogado que roga a Deus por nós, o ajudador que nos assiste em nossas fraquezas, e o treinador que nos disciplina, que nos ensina. Atos 17, 24 diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ok? Ele habita onde então? 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O que eu estou querendo dizer com essa introdução? Que a parte do Espírito Santo, você não é nada, você não pode nada. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada, nós não podemos nada. E a ação do Espírito Santo, a presença dele é fundamental para a vida de uma igreja e para um avivamento. Vamos ver a importância do Espírito Santo em algumas áreas, para você ter ideia como nós temos que preservar essa chama em nós. Como nós temos. Primeiro, eu não posso compreender a palavra sem o Espírito Santo. Mateus 22, 29, Jesus diz: errai em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra grega é discernimento. Discernimento. Errais em não terem discernimento, compreensão. Essa palavra foi dita para os saduceus. Os saduceus não compreendiam, só compreendia a letra da lei, mas não o espírito da letra, porque eles não possuíam a iluminação do Espírito Santo. Mateus 13:10 diz: mestre, por que lhes falas por parábolas? E ele respondeu, dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, a vós é dado iluminação, mas a eles não lhe és dado. A Bíblia diz que o Consolador virá, que o mundo não pode receber. Ou seja, eu só compreende a palavra quem tem o Espírito Santo. É impossível entender estas linhas sem o Espírito Santo. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. O grego para ensinar é ser um professor. Como um professor dará sentido à Escritura.
Que mais? Sem o Espírito Santo, eu não só posso compreender a palavra, eu também não posso cumprir a palavra. Obedecer. João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos os guarda, e é esse o que me ama. A Bíblia ordena guardar, cumprir os mandamentos, obedecer. Como eu vou cumprir mandamentos como esse? Mateus 5, 44, amai vossos inimigos. Mateus 5, 39, qualquer que te bater a face, oferece a outra. Mateus 5, 28, quem olhar para a mulher e cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 24, perdão, quando trouxer a tua oferta ao altar, te lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta, reconcilia com o teu irmão. É impossível. O coração da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo. Eu tenho que obedecer, mas sem o Espírito é impossível. Romanos 8,4, Paulo deixa isso claro, porquanto o que for impossível à lei, impossível obedecer as exigências da lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, a semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou ler em outra tradução. Para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que andamos no Espírito. O Espírito nos dá recurso para amar o próximo, para perdoar o ofensor independente do nível da ofensa, para voltar outra face, para guardar os olhos do pecado, para amar Deus e o próximo sobre todas as coisas. O Espírito Santo confere graça, recurso, poder para eu obedecer. Talvez a falha de compreender a Bíblia quando lê é ausência ou é extinção do Espírito. Talvez a falha em obedecer a palavra esteja no fracasso de uma vida no Espírito. Terceiro, eu não posso orar. Posso orar, posso ler, não posso cumprir, não posso orar. A Bíblia ordena orar, mas tu quando entrar no teu quarto, Mateus 6,6, fecha a porta e ora em secreto ao teu pai. Timóteo 2,8, quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Como cumprir 1 TS 5,17, orai sem cessar. A Bíblia é uma ordem, somente pelo Espírito. Romanos 8,26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o mediador da oração. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? É assim. Quando nós falamos com o Pai, nós não sabemos falar. Quando a gente fala, a gente balbucia. É a ideia de uma carta que um filho, um bebê escreve para o pai, é um rabisco. Não dá para entender nada. A criança de 3 anos escreve uma carta para um pai, é um rabisco. E o pai não consegue entender aquilo. Vem a mãe, pega a carta e ela decifra para o pai o que o bebê escreveu. Esse é o papel do Espírito Santo. Nós balbuciamos coisas incoerentes, não sabemos orar. O Espírito Santo pega aquela oração e decodifica e apresenta ao Pai o que nós estamos necessitando. Ele nos inspira, Ele nos motiva, Ele nos inflama a orar. Você já orou na carne e no Espírito? Você já orou e não falou nada com nada, é uma coisa rançosa. E você já orou cheio de vigor e não repetiu uma sílaba sequer, uma coisa fervorosa, harmônica, é orando no Espírito. Quarto, sem o Espírito Santo não pode haver santificação. A Bíblia ordena a santificação, 1 TS 4,3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12,14, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. A Bíblia ordena. Entretanto, só conseguimos ser santos pelo Espírito. 1 Pedro 1,2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito.
Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes, santificação, as obras do corpo, vivereis. 2 Tessalonicenses 2,3, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Sabe o que é santificação? É exercer domínio sobre a nossa natureza, nossas pulsões, nossas paixões carnais. Sabe quem é um agente da santificação? É o Espírito Santo. Sabe qual mecanismo ele usa? O fruto do Espírito, domínio próprio, a capacidade de exercer autodomínio. O Espírito Santo em nós nos dá uma ferramenta chamada domínio próprio, para nós contermos nossas inclinações perversas e carnais. Santificação, a parte do Espírito Santo, impossível. Não é isso que os monges fizeram, não é isso que as seitas orientais fazem, se flagelam, mas não conseguem, porque é só o Espírito. Sabe o que o Espírito faz? No exército, quando há essas guerras, muitas vezes, como um exército mobiliza o oponente, ou quando pega um soldado e consegue mobilizá-lo, e traz isso para o acampamento, muitas vezes, eles fazem aquela posição de helicóptero, coloca o soldado inimigo, barriga para baixo, pernas e mãos para cima e o amarram, entendeu? Ele fica, imagina, com a barriga para cima, as duas pernas amarradas nas duas mãos, ele está completamente imobilizado. Aquele homem ali é o velho homem, é a carne, é a inclinação pecaminosa. Quando você se converte, vem o Espírito Santo e amarra perna e mão e o mobiliza. Fique quieto aí, eu te domino agora. É isso que o Espírito Santo faz na obra da santificação. Sem o Espírito Santo não pode haver regeneração, nem salvação, nem conversão. Jesus respondeu: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é homem, natureza humana. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, ou seja, o convertido, o nascido do Espírito, o salvo, o regenerado, só pode vir a ser pelo Espírito. Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele é o único que convence do pecado. João 16,8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos de um avivamento, onde o Espírito ensine as Escrituras, leve-nos a praticar as Escrituras, conduz-nos à santificação, leve-nos a vida de oração robusta e traga salvação no meio do povo de Deus. Sem o Espírito Santo, eu não posso cumprir a tarefa da grande comissão, eu não posso pregar o Evangelho, eu não posso testemunhar, é impossível. Cristo ordena pregar, Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28,19, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações. Romanos 1,14, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Devedor é que eu estou em débito, eu tenho que pregar. 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho não tenho que me gloriar, porque é minha imposta essa obrigação, mas ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sabe o que é esse ai? Paulo está dizendo: eu estou sobre ira divina se não pregar, eu estou sujeito a severo julgamento. Deus ordena pregar, evangelizar, fazer missões, cumprir a tarefa da grande comissão. Só que eu só posso fazer pelo Espírito. Antes de começar a igreja, Jesus dá uma ordem: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que está dizendo aqui, Wellington? Não plante igreja, não faça missões, não vá às ruas evangelizar, não abra ministérios, antes de serem cheios do Espírito Santo. Disse: é loucura se vocês forem, saiam.
os leões vão matar, Nero vai matar os romanos, os judeus, vocês não têm qualquer chance contra as hostes que estão aí. Só depois desse poder, antes de testemunhar, Atos 1:8, mas receberei poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Jesus, calme, eles doidos para testemunhar, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Ele, calma, primeiro recebam poder, e vão e testemunhem. Eles não podiam, até Atos 2, aí Atos 2 ocorre. Atos 2 ocorre, agora Pedro pode pregar, Atos 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, ouvi-me. Coisa fantástica, é diferente, irmão. Sobe numa tribuna dessa, inflamado para você ver, sobe cheio do Espírito Santo, você não toca só ouvidos, não toca só mente, você incendeia corações, você inflama almas. Agora Pedro pode pregar. Os demais discípulos, Atos 4:8-31. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha o que eles fizeram depois que foram cheios. E anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Se essa igreja, as nossas congregações fossem cheias do Espírito Santo, nós não teríamos que fazer apelos frenéticos aqui, para o crente ter que viver uma vida correta. Haveria, meu irmão, eles excederiam em zelo, excederiam em oração, excederiam em obediência. Que mais que o Espírito Santo traz? Eu estou dando a importância do Espírito Santo no avivamento, na vida geral. Ele traz discernimento. Sabe o que matou a igreja brasileira? A igreja que não tem discernimento. O que Paulo fala? Não sejais como meninos, inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Meninos é sem discernimento, meninos, ingênuos, inconstantes. Agora o Espírito Santo, 1 João 4:4, filhinhos, sois de Deus, já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 2:20, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de discernimento. Não vos escrevi, porque não porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai. Vós possuís a unção, o discernimento. Eu vou te mostrar o que é isso aqui. Filho, dá a toalhinha ungida aí para mim. Se você até quiser no final, mas não vai curar não, viu? Vai passar alguma bactéria, no máximo. Eu não sei como é que eles acreditam nisso, gente. Imagina o cheiro daquilo. Não, tenha dó, Jeová. Irmãos, quantos estão entendendo, diz amém. Vou te falar o que é discernimento. Escute. O crente, cheio do Espírito, tem o que eu vou falar. Você vai num congresso, numa cruzada, de um pregador que você nunca viu, lançando um livro que você nunca viu falar, e você não conhece nada dele. Ele é um falso profeta. E ele está pregando e citando uns textos esquisitos, e de repente tem uns milagres, umas curas, e o crente verdadeiro está lá. Ele fala assim: bom, eu nunca vi esse homem pregar, eu não conheço muito o que ele está falando, mas eu não sinto paz nisso não. Algo está me dizendo que isso não é de Deus. Eu não aceito isso. É o Espírito Santo lá dentro, dando discernimento a ele. O Espírito Santo não é fraco. O crente verdadeiro não pode ser enganado pelos falsos profetas. É impossível. Por quê? Porque maior é o que está nele, o Espírito Santo, do que aquele que está contra ele, o espírito do anticristo, que está nos falsos profetas.
Agora que mais? Preste atenção. Aqui que está o problema. Eu só disse ali, a guisa de introdução, a importância da vida no Espírito. Eu resumi nessas linhas o quê? Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Agora, o Espírito Santo pode ser extinto. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o Espírito Santo. Agora escute, já que todas as virtudes e todas as vitórias cristãs dependem do Espírito Santo, não podemos executar nenhuma tarefa espiritual, vencer qualquer tentação sem o Espírito Santo. E se o tal Espírito for extinto, apagado, nós sofreremos a pior das derrotas. O crente verdadeiro perde o Espírito Santo? Não, impossível, absolutamente. Agora o crente pode apagar a chama, o poder vivificador do Espírito? Pode, é isso que está no texto. A palavra apagueis aqui no grego é suprimir, sufocar. Ela era usada para 3 coisas. O termo era usado para apagar fogo. Segundo, para secar coisas molhadas e tornarem secas. Ou para tornar algo inativo. Paulo está dizendo: não apaguem o fogo do Espírito, não sejam secos do Espírito, e não tornem o Espírito Santo inativo. Ele pode ser apagado, e é simples, vou te mostrar. Paulo ilustra como um fogo o Espírito Santo. Então o fogo se apaga de 2 maneiras, uma negativa e uma positiva. A negativa: se você deixar o fogo exposto à chuva, ela pode apagar. Ao vento, ele pode apagar. E a terra. Essas coisas apagam o Espírito. Negativa. A positiva: a falta de lenha apaga o fogo. A falta de combustível. A falta de querosene. Paulo está dizendo aqui que esta unção em nós pode ser apagada se as chuvas do pecado caírem sobre você. Se os ventos do mundanismo soprarem sobre você. E se a terra da iniquidade cair, pode extinguir o Espírito. No aspecto negativo. E no positivo? A falta de lenha, se nutrir da santa palavra, a falta de santificação, a falta de oração, é o combustível que acende o Espírito. Então ele pode ser extinto, se você permitir que o pecado e o mundo avance, e se você não nutrir uma vida piedosa, pode ser extinto. E se for extinto, você não consegue entender a Bíblia, cumprir a Bíblia, orar, se santificar, pregar o Evangelho e etc. Agora, como manter aceso o Espírito Santo? Essa chama revigorante da igreja. Vamos abrir Levítico capítulo 8 e vamos ver. Levítico capítulo 8. Não, Levítico capítulo 6. Levítico 6. Você vai entender aqui. É a lei do holocausto. Levítico 6, verso 8, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, toda a noite, até pela manhã. E nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, e os calções de linho sobre a pele nua. E levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes, e porá as outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá no altar, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Está claro aqui. Esta aqui é a lei do holocausto.
Deus ordenou a Moisés que o fogo queimasse, ardesse no altar continuamente, e que ele não se apagasse. Isso aqui é um tipo da vida no Espírito, é um tipo do fogo do Espírito. Deus ordena: preservem, cativem este fogo, este poder, essa presença, e não permita que ele se apague jamais. Por que, Deus? Porque você não vai conseguir praticar tudo que eu disse até agora, que só pode ser feito pelo Espírito. E aqui nós temos dicas como manter constantemente esse fogo aceso e como não apagá-lo. Vamos ver. Primeiro, ele cita elementos para manter o fogo aqui: sacerdote, holocausto, lenha, altar e cinzas, ok? Para o fogo pegar e para o fogo arder, era necessário alguns elementos, alguns componentes para iniciar aquele fogo e mantê-lo aceso. Necessitávamos do sacerdote, do holocausto, da lenha, do altar, das cinzas. Sem isso não há fogo. Para haver fogo é necessário a presença do sacerdote, a presença do holocausto, a presença de lenha, as cinzas, resultado do sacrifício, e o altar. Tudo isso tinha que estar de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, o sacerdote. Esse princípio serve para nós, que uma vez que Cristo veio, Ele instaurou o sacerdócio universal de todos os crentes, todos os santos. Você é um sacerdote. O sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, é o que oferece o sacrifício diante de Deus. Nós ministramos ante a glória de Deus, visto que a presença de Deus está aberta. Mas para que ele fosse e ministrasse e mantivesse este fogo, havia princípios. O que? Vestes. Êxodo 39:30 diz assim: também fizeram vestes de ouro puro. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete: santidade ao Senhor. O sacerdote, para ministrar diante de Deus, oferecer o seu sacrifício, ele tinha que vestir de vestes de linho e um sinete na testa. Santidade ao Senhor fala da purificação do ministro, da separação do ministro, da santificação do ministro. Se você quer manter a chama acesa do Espírito, é necessário haver separação em sua vida. Você deve trabalhar duro pela sua santificação. E era tão sério isso, que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício primeiro por ele, porque se ele entrasse no Santo dos Santos com a culpa do pecado, ele caía morto lá. Irmãos, o que está havendo com a nossa santificação? Nós estamos assim, pastor, nós vamos numa vigília, nós vamos no culto, nós oramos, nós jejuamos, nós não sentimos nada. Por que nós não sentimos? Estamos entupidos de mundo, entupidos de sensualidade, entupidos de programação ímpia, entupidos de amizade ímpia, entupidos de artefatos ímpios, entupidos de tudo aquilo que sufoca o Espírito. Santidade é uma palavra que eu não sei onde que ela está, ela sumiu, ela capotou da igreja. Eu vou falar alguma coisa, legalista, não pode, não quero, não sei. Sabe o que acontece, pastor? Ninguém vai cessando. Cobra alguma coisa aqui nessa igreja mais séria. Não fico, vou para outra que deixa. É simples. Disciplina alguém. Eu não aceito disciplina. Eu não aceito correr. Meu filho não fale assim com meu filho. Não fale. Aí vai procurar outra igreja. Vocês não se submetem à disciplina. Não se submetem não, à correção. Eles pensam que a reforma protestante foi para largar a porta. Não, querida, a porta continua estreita. Você quer ver fogo na sua vida, você quer ver poder na sua vida, você quer ver aquilo que os apóstolos viram, que os profetas viram. Separe-se, santifique seus olhos, santifique sua mente, santifique seu corpo, santifique seu coração. Pureza, santidade ao Senhor é o lema dos cristãos desse tempo. Separação,
Você acha que fogo vai arder na imundícia? Que Deus vai pôr sua chancela, suas digitais, seu carimbo em algo imundo? Não, meu irmão. O sumo sacerdote tinha princípios que ele tinha que observar com profunda precisão. Sabe o que é Levítico? As pessoas falam, o que é Levítico? Levítico fala do quê? Levítico fala de santidade. Cada preceito, cada sacrifício, cada detalhe está mostrando o quê? A meticulosidade de Deus. Deus é santo. Deus exige a retidão em mínimos detalhes. Trata-se de santidade o livro. E nós, para a igreja ver fogo, não tem jeito do Espírito Santo dividir a glória dele com o videogame, com a sensualidade, com a mentira, com a lascívia e com os atrativos que entopem a nossa programação. É impossível. É impossível. John Wesley disse, um homem santo. Robert Moore McCheyne diz, um homem santo é uma arma poderosa na mão de Deus. John Wesley diz, me dê 100 homens santos, que não temam nada a não ser Deus, e eu mudo o mundo. O problema é que você gosta, mas não concorda. Procura eu no final do culto e dá um passo à frente. Eu vou ser esse cara aí, eu vou ser isso aí, eu vou renunciar a minha vida para mim, para o eu, e eu vou viver para o Senhor, e o mundo ainda há de ver o que Deus vai fazer através de um homem. Precisamos de gente ousada, atrevida. Ser santo não é fardo, ser santo é empolgante, ser santo é instigante, ser santo é meta a ser atingida, ser santo é status, meu filho. Você quer status com o Todo-Poderoso? Seja santo. Segundo, isso para manter o fogo aceso. Precisava do sacerdote do holocausto, que é uma continuação. O holocausto. O que é o holocausto? Não há fogo sem sacrifício. Deveria preparar o sacrifício e colocar para ser queimado, oferecido no altar. E este então subia sua fumaça como incenso suave. Para nós, cadê o holocausto? Você vai vir aqui essa noite oferecer um cordeiro, uma ovelha, um cereal. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como holocausto, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O holocausto, meu irmão, o que é o holocausto? É o seu tributo diário. Paulo diz que o meu corpo, eu ofereço ele como sacrifício vivo e agradável, que é o meu culto. Como que cultua a Deus? Eles perguntam, como que eu cultuo a Deus? Das 7 às 9? Não, filho. Como que eu cultuo a Deus? Eu cultuo no domingo. Não, cultue com a vida. Quando Paulo está dizendo, o sacrifício hoje não é mais cordeiro, não é touro, o sacrifício é suas orações, o sacrifício é o seu jejum, o sacrifício é a sua vida devocional, o sacrifício é o seu culto público, é o seu tributo diário. Como é que você quer poder se você lê a Bíblia só domingo? Como é que você quer poder se só ora no encerramento do culto? Como é que quer poder se só jejua na quaresma? Não dá, irmão. O holocausto fala do quê? Diariamente era oferecido ovelhas, touros, bodes, cordeiros. É o tributo diário. Salmo 141, 2. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Meu irmão, a igreja que quer ver fogo, ela se acotovela para vir aos cultos. Ela é fominha. Pastor, que dia tem culto? Estou lá. Vigília, estou lá. Limpeza da igreja, mutirão. Pastor, o que tiver envolvendo crente, eu estou lá. É o seu tributo diário. Leonard Ravenhill, compra esse livro, porque tarda o pleno avivamento. É uma bomba nuclear. Ele diz assim: a
Rapaz, é a frase que até arrepia. Eu creio que nesses últimos dias, a única coisa que vai fazer a igreja prevalecer é o seu tributo diário a Deus. É o que ela oferece a Deus diariamente. É a sua vida devocional particular. Irmão, quanto tempo você separa do dia para estar com Deus? Quanto tempo? Você tem hora para dormir? Sim. Para acordar? Sim. Para comer? Para estudar? Tudo é precisamente agendado. Por que você não tem uma hora precisa para estar com Deus? Uma hora que você não negocia com a esposa, não negocia com os filhos, com o ministério, com as ovelhas, com ninguém. É a hora mais sagrada do dia, a hora que você está só. Você marcou uma reunião, uma audiência, você está na sala do trono e você está falando com o Altíssimo. Você precisa, não negocie, não deixe agenda, compromisso nenhum, não negocie sua vida devocional com nada, nem com ninguém, e custe o que custar, dali depende da sua vida. Vou contar essa aqui, escuta essa, pastor. Eu visitei a casa de John Wesley em Londres, e a capela dele. E eu fiquei pasmo que eu vi a cama de John Wesley, o quarto, a biblioteca dele, a mesa com as frutas de cera e os legumes que ele comia. Mas o que me arrepiou, dentro do quarto, tinha um quartinho anexo, 2 metros quadrados, uma Bíblia enorme, um genuflexório, que lugar de ajoelhar. Eu entrei naquilo, porque com essas coisas eu tenho temor, é um vulto, é um santo. Olhei no biblião, olhei na salinha. É aqui que o homem orava. Ele lia a Bíblia de joelhos. Aí a guia profetizou, mandou uma frase. Quando eu estava lá dentro, ela estava na outra porta, e viu que eu estava impressionada, ela disse: daí saía todo o sustento do metodismo wesleyano. Meu Deus do céu, é daquela sala, é no devocional, é na oração secreta, que ele sustentava todo o metodismo. Que coisa tremenda. Você quer fogo? Seu tributo de... Querido, não é difícil, é só ser disciplinado. Eu vou desafiar você, vamos fazer assim. Você pode pegar, você manda para mim a mensagem. Um mês, eu estou falando 30 dias. Faça o compromisso durante um mês, gastar 2 horas por dia com a leitura e com a oração, um mês ininterrupto, não tem ninguém, nem o Papa Chiquinho para você. Depois dos 30 dias pode me ligar, se não acontecer nada, vira mormon. Eu desafio você. Um mês, 2 horas, passa 2 horas entre oração e leitura, com Deus, sem ninguém, celular, ninguém, nem nada, ninguém. Com alegria, com devoção, com afinco, com disciplina, com zelo. Depois você me conta os resultados. Mas prepare-se, você vai ter a posição de cabo a rabo. De Satanás, a sua sogra vai aparecer. Olha que maldade com a sogra, ora por ela. Ô irmão, faz com ela não. Terceiro, lenha. Para ter fogo temos que ter o sacerdote, o holocausto, e agora lenha. O que é a lenha? É óbvio, como é que vai pegar fogo sem lenha? O sacerdote tinha que armar a lenha e atirar fogo. Para produzir o fogo precisava da matéria-prima lenha. Era fundamental para a produção de fogo. Provérbios 18, 20. Sem lenha, o fogo se apaga. O que será que Salomão está querendo dizer aqui? Bom, Jeremias vai interpretar. Jeremias 23, 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e um martelo que esmiuça a penha? O combustível para esse fogo, a matéria-prima, a celulose, que nós estamos até aqui, né, na região, é a palavra de Deus, meu irmão. É este livro sagrado que eu estava falando hoje pela manhã. É se alimentar da palavra, se aprofundar, se debruçar na palavra. Quantas horas por dia você gasta nesse livro? 4? Está tudo bem, tá? 3. Ok.
2 horas. Tá bom, você ganhou 1 hora. Já ouviu falar de Hudson Taylor? Pai de missões no interior da China. Gastava 10 horas com esse livro. Eu, quando fui fazer uma série de atributos de Deus na nossa igreja, eu estudei 12 horas por dia, cada atributo. Às vezes eu fico 2 horas, 3 horas, só em um versículo. Aqui a lenha, aqui a bomba, essa palavra. Meu irmão, para esse fogo pegar, eu preciso do combustível, e não há combustível mais eficiente que a palavra de Deus. Meu irmão, exclua os outros livros. Estava conversando com o jovem hoje, antes de ser PhD na teologia, antes de ser PhD nas grandes doutrinas, seja PhD nas escrituras, decore, leia. Martim Lutero tinha decorado a carta inteira aos Romanos. Nós fazemos campeonatos de versículos com os jovens, o jovem se ocupa disso. Um jovem lá sabe 400 versículos de cor, outro sabe 600. Outro está decorando a primeira epístola de João inteira, o outro está decorando Gálatas inteira, o outro está decorando Filipenses inteira, o outro decorou o discurso de Estevão, 60 versículos. Coma a palavra, se debruce nesse livro, devore essas linhas, trabalhe para a sua interpretação, se atire neste livro, até ele se conformar, a você penetrar em todas as camadas do seu ser. É Ele que vai avivar você. Meu irmão, esse livro é incrível. Aqui está o conhecimento de Deus, a ciência de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, os atributos de Deus, a obra de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, está contida aqui. Você não tem interesse de saber? Deus escreveu um livro. Você não tem curiosidade? Meu Deus, o que Deus escreveu? Se debruce, coma, devora. Não há linha, um vírgula, um parágrafo aqui que pode ser desprezado. A Bíblia é empolgante, instigante, maravilhosa. Wesley era chamado de o homem de um livro. Era o livro. Você é aquele que fica doido para chegar do trabalho, para entrar no seu quarto, trancar a porta e ficar sós com o santo livro. Irmãos, os puritanos chamavam ele de 2 coisas. Primeiro, o santo livro. Segundo, o livro de Deus. Ele dizia que quando você prega e lê a Bíblia, é Deus falando, porque você pega o Antigo e o Novo Testamento, forma um lábio. Olha Deus falando, ó. Olha Deus falando. Eles estavam sendo perseguidos uma vez. Você pode ler essa frase no livro Entre os Gigantes de Deus. Eles estavam sendo perseguidos, e a Inglaterra estava ameaçando a mexer na palavra, tirar a Bíblia. E ele escrevendo uma carta diz assim: Senhor, queima nossos bens, toma nossas esposas, mata nossos filhos, mas não tire de nós a Bíblia, não tire de nós a palavra. Olha o amor desses homens pela palavra. Devore a palavra, estude a palavra. E tem tantos textos que eu podia citar da palavra: lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos, é a minha palavra. Ordena os meus passos na sua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A lei e o testemunho, se não falar segundo essa palavra, jamais vereis a alva. João, quando está tendo a visão do Apocalipse, viu um cordeiro vestido de um manto de salpicado de sangue, sobre um cavalo branco, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus, a palavra de Deus. Quarto, quer fogo? Vamos lá. Primeiro, sacerdote. Segundo, holocausto. Terceiro, lenha. Quarto, altar. Sem o altar não havia fogo. Era necessário o altar. A palavra hebraica para altar era zavá. Quer dizer abater, sacrificar. Entendeu? Capite?
O altar era o local onde os fiéis vinham, usavam parte das suas economias para comprar um animal, uma ovelha, o animal que fosse, o melhor do rebanho. Compravam e ofereciam como sacrifício, para abate, para sacrificar. O que Deus quer nos ensinar aqui? Para haver fogo, tem que haver sacrifício, abate. O que é abater aqui? Abater aqui é abater minhas vontades, sacrificar minhas vontades, sacrificar o meu eu. O que Jesus está dizendo aqui? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois o que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, o negócio aqui é claro, simples. Se você quer fogo na sua vida, algo tem que sair, você tem que sacrificar algo. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que renuncia às suas vontades para obedecer à vontade de Deus. É aquele que toma a sua cruz, nega a si mesmo e segue. O nosso problema, se eu perguntar, ele pedi aqui, pastor, para levantar, quem quer ser João Batista? Metade eu quero. Paulo, quero. Esther, Ruth, quem quer tudo que tem de bom? Eu quero. Quem quer viver igual a eles? João Batista. Alguém se lembra quem era o melhor amigo de João Batista? A esposa. Onde que ele tirou aquelas últimas férias mesmo? E o terno dele? Armani ou Yves Saint Laurent? A comida? Laçador ou Farroupilha? Lá em BH. Churrascaria. Mel. Gafanhoto, pelo de camelo, renúncia. Elias, o irmão dele, sabe quem eram os garçons que se vê? Corvos. Sabe qual a suíte que ele morava? Uma gruta, de frente para o riacho. Renúncia, renúncia. Leonardo Ravenhill uma vez escreveu um bilhetinho para o Paul Washer que ele guarda até hoje, assim ó: outros podem, você não. Outros podem, você não. Outros podem se divertir, você não. Outros podem comer os manjares, você não. Você que quer poder na sua vida, você que quer se distinguir dessa geração, você tem que renunciar aos prazeres desse mundo. Se você escolher renunciar, guardar seu corpo, sua vida, sua juventude para o Senhor, você vai perder muito nesse mundo. Ah, mas o que você tem a ganhar é infinitamente, imensuravelmente mais valioso. Meu Deus do céu, irmão, será que isso é possível? Sacrifício, renúncia, pastor, dói. Eu vou dizer uma coisa, pastor Wellington, quanto custa um Fusca 66? Não deve passar de 5 mil reais. E uma Ferrari? Algumas chegam a 1 milhão, né? Por quê? A Ferrari é valiosa, coisas valiosas custam caro. Quanto custa ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo é valioso, o poder dele é valioso, ser cheio dele custa caro, tem preço a ser pago. Renúncia. Quinto e último, cinzas. Cinzas.
que era essa cinza? Veja só, escute, presta atenção. Como era oferecido ofertas contínuas e lenha contínua, acumulava cinza. O sacerdote tinha que ir com o utensílio e retirar a cinza. Diariamente ele tinha que trocar para repor a lenha, repor o sacrifício e tirar a cinza. Você não sabe o que eu vou falar agora. O tributo de ontem não serve para hoje. O tributo de ontem foi para ontem. A ideia é que era continuamente lenha sendo substituída, sacrifício sendo colocado, continuamente, tirava a cinza, punha a lenha, tirava a cinza, punha sacrifício, tirava a cinza. O tributo de ontem não serve para hoje. Atos 2,46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, todos os dias partindo o pão em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui fala de disciplina, servir a Deus regularmente. Não era assim com maná, não podia ser gasto, tinha uma porção diária de Deus para nós. Temos que ter uma porção diária de nós para Deus. Tributo diário, sermos incansáveis, disciplinados. Aí alguém pode dizer, isso está me beirando legalismo. Beber água todo dia é legalismo? Estudar todo dia? Nós temos dentro do nosso mundo biológico, do nosso mundo fisiológico, do nosso mundo natural, do nosso mundo social, que para que ele seja mantido, temos que ser regulares e temos que ser regulares diariamente. No mundo espiritual não pode aplicar, é legalismo. Não! Assim como para nutrir o corpo eu tenho que comer todo dia, diariamente, regularmente, banho diário, regular, tudo para manutenção de uma vida física. Para a vida espiritual a mesma coisa, comida espiritual diária, Bíblia, sustento espiritual diário, oração, santificação diária. O tributo de ontem não serve para hoje. Agora vamos encerrar em Levítico 6 novamente. Se você está lendo na revista atualizada, como eu, vamos ver o resultado disso. O resultado desses 6 aspectos é o verso 13. Vamos ler todos em voz alta. O fogo. Pronto, o ensaio foi bom. Agora Luciano Favorati. O fogo, vai. O fogo arderá. Mais uma, o fogo, vai. Amém? Irmãos, fazendo assim, o fogo não se apagará. Teclado tem aqui? Se não tiver, um violão aqui para mim, por favor. Irmãos, o fogo não se apagará, arderá constantemente. Isso é avivamento. A unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. Quantos querem experimentar este fogo? Dizem amém. Vamos ficar de pé agora. Vamos fazer uma oração nesse local aqui. Sei que não estava dando nada para esse congresso. Deus nos surpreende, meu irmão. Deus pode fazer desse lugar, longe no mapa, essa quantidade pequena de pessoas. Quantos tinham no cenáculo? 1/3 do que tem aqui. Pescadores, camponeses, donas de casa, pessoas iletradas, num lugarzinho distinto, estavam ali, irmãos, reunindo e orando e crendo na promessa do Pai. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso. E a Bíblia diz que caiu sobre eles e eles foram cheios do Espírito
Espírito Santo. E o mundo nunca foi mais o mesmo. Esses homens viraram um mundo de pernas para o ar. Quem foi o agente? Não são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo, ou atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Você crê nisso? Então vamos pedir, você vai orar como Abacuque: aviva, Senhor, a sua obra, aviva, derrama do Espírito Santo, Senhor, acende a chama que apagou, Deus. Pede para Deus, recupera o entusiasmo, o fervor, a fome de Deus, a santidade. Move em mim, Senhor, tira a dureza, tira a frieza, tira o tédio, volta-me da alegria da salvação. Ore, meu irmão, ore pela liderança, ore pelos ministérios, ore pelo púlpito, ore pela igreja, ore por você mesmo, ore por Belo Oriente, ore, meu irmão, ore. Senhor, visita-nos, Senhor. É uma promessa do Pai, é uma promessa para ontem, para hoje e para amanhã, é uma promessa para a igreja, o enchimento do Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo, o poder dele, a unção dele. Deus, não nos negue aquilo que foi prometido. O Senhor não dará o Espírito Santo àqueles que te pedem? Claro que o dará. Deus, queremos, Senhor, inflama-nos, aviva-nos, Senhor, e seremos avivados. Deus, visita os irmãos, visita a tua igreja. Nós não merecemos, mas é por graça, é pelo pacto, é pela aliança. Faz, Senhor, move, Senhor. Deus poderoso. Deus, ore, meu irmão, não tenha medo de orar, não tenha medo do Espírito Santo. Ele é para você, Ele é para nós. Senhor, que essa obra esteja sob a sua direção, que o Senhor prospere espiritualmente esse povo, Senhor, e que eles nunca mais sejam o mesmo, em nome de Jesus, amém.